Eu vou fazer um vídeo falando referente ao roteador da TP-Link Load Balance ER605. Tô fazendo esse vídeo para contar a minha experiência ao utilizar ele, tá? Porque eu não achei nenhum vídeo com muita explicação referente à utilização, tá? Qual foi a experiência utilizando as duas internet. Eu vi algumas coisas relacionadas a quem tem empresa, tá? Mas eu vou colocar como consumidor mesmo, que comprou para utilizar na sua casa, para poder resolver algum problema de internet. Às vezes, de repente, ter duas internet em casa para nunca ficar sem, caso uma caia. Então, eu estou fazendo esse vídeo relacionado a isso. Os vídeos que eu vi, né, foi mais relacionado a pessoas que têm empresas, né, ensinando a fazer essa configuração para usar uma de link ou uma de backup, né, uma principal de backup, configurar horários de utilização de cada link, internet, né, ensinando também a fazer a soma delas, né, juntar as duas e elas somar. Você tem uma de 100 MB, uma de 50, ela soma 150. Mas aqui eu vou colocar qual foi a minha experiência referente à utilização dele, até porque eu queria sanar um problema. Como a gente aqui em casa, meus filhos jogam videogame, jogam aqueles jogos online, e minha esposa trabalha em casa, não pode ficar sem internet. E quando cai a internet, que já aconteceu muitas vezes de ficar 2, 3 horas, é produção que ela perde. Aí muitas vezes tem que ficar conectando no 4G, e aí se consome toda a banda do 4G do celular, né? Então, o intuito era o quê? Ter que comprar duas, ter mais uma internet, ficar com duas. Se uma cair, a outra ela vai levantar ou somar as duas. Mas aí eu vou contar a minha experiência referente a esse quesito. De configuração eu não vou informar nada, até porque tem muita gente que eu vi os vídeos, me ensinou direitinho, fiz as configurações certinho, funcionou exatamente como todo mundo explicou. Então tem muito vídeo bom na internet explicando referente à configuração dele. E aí aqui eu só vou fazer referente ao que eu passei, tá? O roteador ele entende tranquilamente, né? Quando cai um link, outro sobe, ele entende, caiu a conexão, automaticamente outra já sobe. Inclusive, os testes, a configuração que eu fiz nele, muitas vezes, tava com a minha esposa trabalhando. Então, assim, o meu medo só de mexer assim, de às vezes desconectar uma internet, conectar outra. Meu medo era de repente ela tá lá no atendimento no telefone e cair a ligação. E realmente o roteador é muito bom. Ele segurou perfeitamente, não caiu nenhuma vez. A única coisa que deu para perceber mais é no jogo online. Quando meu filho tava jogando, na hora que ela faz a mudança de uma internet para outra, ele mesmo falava assim, dava uma pequena travada. Aí qual foi o teste? Pensei assim, vou comprar, então eu vou somar. Se uma tá com... Porque a gente sabe que tem empresas, de repente, em horários específicos, tem ou algum problema lá no servidor deles, cai, a internet acaba caindo a velocidade. Você contratou uma de 200 MB, de repente, num determinado horário, cai para 100, 50, ou tem algum problema no servidor, aí muitas vezes a internet fica lenta, e o que eu tava tendo como problema também. Não questão da conexão, de repente um rompimento de cabo, a conexão cair, e aí de repente ficar sem internet 2, 3 horas, 4 horas, às vezes meio período, até um dia. E isso afetava a produção da minha esposa. Aí ficava usando a internet do 4G, mas consumindo toda a internet. E aí esse foi o intuito de comprar o aparelho. E aí fora eu não dava aqueles problemas em determinados horários ou dias. De repente a internet ficava lenta, baixa velocidade. Aí a primeira configuração que eu fiz foi a soma das internet, somando as dois links. Quando a internet, as duas estão totalmente estáveis, estão funcionando perfeitamente, não ocorreria nada. Realmente o roteador, inclusive um dos vídeos de um dos rapazes que eu vi na internet, ele explicou sobre você está configurando, informando para o roteador quanto que vai de download ou upload de cada link. Então um deles que eles ensinam que você vai somar as internet, a primeira coisa que você vai fazer, você vai em cada link, né? E no caso aqui, essa minha internet aqui, ele pela aquisição é de 200 MB de download, né? E 200 de upload. E essa aqui seria 300 MB de download com 170 de upload. E aí eu fiz a configuração certinha, que na hora que somou as duas estão perfeitas funcionando, não dava problema nenhum.
mas quando uma das internet ou dava baixa velocidade, assim, ainda assim o roteador ele entende que está tendo conexão, mas ele não está percebendo que tem baixa velocidade. Até entendo, porque isso também seria exigir demais do aparelho, né? A mulher conversando, ela falou que começava a cortar a conversa. No jogo, quando o personagem está em movimento, o personagem dava aquela impressão de câmera lenta, dava umas pequenas pausadas e andava, uma pequena pausada e andava. E os outros personagens, como é um jogo online que você joga em rede com outras pessoas, você percebia que o outro personagem estava tipo andando, parece que estava andando devagar, de repente ele estava numa posição, ele aparecia em outra. Né? Então você tá andando numa motinha no jogo, de repente tá ali andando e o jogo da moto parava, depois logo em seguida ele voltava ali um pouco mais para frente. Para jogo, por exemplo, de carrinho mesmo, se você tá andando e tem muita curva, aí você perde a noção do jogo, que você vai acabar corre bater, né? Perder o controle no jogo. Foi isso que eu percebi. Mas quando as duas estão funcionando certinho, conforme as configurações, ele vai ter uma beleza. Não tem problema nenhum. Né? Tirando a questão do jogo online, da questão da voz, se você utiliza ele normalmente com dados, né, para baixar download, que eu acredito que a maioria das empresas utilizem assim. Né? E se vai usar a voz, provavelmente deve ter algum canal dedicado para isso tranquilamente, independente da baixa velocidade, né? Ele funciona bem. Se estiver fazendo um download, você vê que ele está lá subindo, ele soma realmente, né, a velocidade. Inclusive, se ele começa a baixar, você vê que ele vai abaixar a velocidade, mas você não perde o download na hora que você está baixando. Inclusive fiz teste desconectando um cabo do link de uma das internet, a outra ali automaticamente, a outra ela continua ali conectada ali, né? Aí desconecta o outro, o download continua tranquilamente, sem corte, sem nada. Entendeu? Então, assim, para navegação de site, páginas, né? Isso aí tranquilo. O único problema que eu percebi foi só relacionado a isso, que é voz e jogo online. Quem usa game não é a melhor forma de configurar. Isso eu não aconselho. Aí depois eu fiz com balanceamento, né? E ele vai balancear as duas internet, né? Também não dá certo, é o mesmo problema, tá? E aí se de repente uma começa a ficar ruim, outra baixa velocidade, se cair a conexão, tranquilo, aí ele entende que ela caiu e ele já automaticamente fica na outra. Mas quando dá baixa velocidade nenhuma, uma, né, oscilação, você percebe isso. É um pouco menos, tá? É um pouco menos na questão de travar do que você somar. Se você soma, você vê que a voz tremula muito na conversa, pelo que eu entendi. E no jogo eu mesmo presenciei, fica travando muito. Na balanceamento é menos, mas ocorre. Tá? Então aí, nesse caso, eu aconselho fazer o quê? Você usar um link e outro de backup. Nessa situação é a melhor forma de configurar ele. Tá? Inclusive eu fiz várias configurações, eu configurei por horas, né? Dependendo de determinado horário funciona uma internet, depois em outro horário ele muda para outro. Funcionou tranquilamente, não tive problema nenhum, tá? Inclusive quando você vai em preferências, né? Transmissão, balanceamento, inclusive do jeito que ele tá aqui, eu tava fazendo alguns testes, tá vendo que ele tá aqui offline, ó. Uma tá offline, outra tá online. Vou vir aqui em editar. Eu coloquei em time também, já fiz o teste com time. Coloquei em tempo, coloquei pro tempo, tá? Eu deixei desse jeito ainda porque eu tava fazendo alguns testes. Mas com tempo, no tempo você vem aqui em preferências, né? Time range. Você vai criar um calendário de funcionalidade. E aí eu especifiquei os horários de funcionamento. Então na hora que eu coloquei aqui o funcionamento da meio-dia às 20 horas, segunda a sexta 1, e aí depois no sábado eu coloquei das 5 às 24 e no domingo não coloquei nada. Aí na hora que
quando você coloca como data, como hora, lá, você vem aqui em colocar em data hora, no timer, o que ele vai entender? Quando está naquele horário, ele vai dar preferência, naquele que está em verde, ele vai dar preferência para esse, para a porta 1, que é a porta 1. Quando ele muda, ele vai mudar para esse aqui. Ele faz essa configuração. Quando o que não está marcado, ele vai conectar nesse aqui. Quando o que está marcado, ele vai ficar conectado nesse aqui. No começo eu me confundi um pouco, até que achei um vídeo de um rapaz, mas é desse jeito que ele funciona. Né? Então ele entende que com backup ficar isso aqui. E aí fica só outra internet. É o jeito que ele entende. Vi várias configurações dele, questão de você configurar as portas, certinho VPN, tranquilo, ele é muito bom. Tá? Só que ele não consegue, se a pessoa tiver o intuito de comprar, tô com uma internet com baixa velocidade, oscila muito, vou adquirir mais uma internet e vou somar para poder fazer o que eu quero ou jogar. Se for para jogar ou voz, não aconselho. Então assim, comprar com o intuito de quê? Se é para só fazer download, baixar arquivo, navegação, né, site na internet, tranquilo, pode somar, ele independente da oscilação, ele não vai afetar em nada. Mas se comprar, eu tenho jogos online, eu costumo jogar videogame muito, eu quero somar mais a internet, eu quero contratar uma de 300 com mais outra de 300 da outra empresa, somar 600. Não aconselho se as duas internet não rodar direitinho. Se tiver alguma oscilação, você vai perceber no jogo. E aí nesse caso eu aconselho usar mesmo realmente como link backup. Tá? Nessa situação é o que eu aconselho. Então é aqui a minha opinião referente a esse equipamento. Tá ajudando muito, tá, nesse sentido, tá? Uso como link backup. Se cair, qualquer coisa acontecer, o outro já sobe automaticamente, não afeta em nada. E se de repente lá perceber que tá lá numa das internet e aquela internet de repente tá com muita baixa velocidade, só que ainda o próprio roteador está entendendo que está conectado, né? Tá tendo baixa velocidade, está conectado, só acessar ele e fazer a alteração, né? Alterar para vir aqui e alterar como que você quer que ele funcione, automaticamente ele já sobe, automaticamente ele estabiliza. Para usar desse jeito, eu aconselho, o método que eu aconselho, tá? Não sei se vai ajudar muita gente, às vezes as pessoas tá tendo algum problema na sua casa com internet e pensa, vou comprar mais uma internet, eu vou somar. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu já conhecia esse tipo de configuração, só que eu nunca tinha feito, né? E aí eu fazendo os testes, aí eu te ver, né, como que é o comportamento, né? Então, nesse quesito, se for desse jeito, eu aconselho que utilize como link backup. Para jogos, né? Ou se faz atendimento voz. Você vai fazer de outra forma, inclusive você pode até fazer configurações dependendo da situação, né? Como você tem acesso, você tendo as duas internet não ter que ficar desconectando uma, conectando outra, para poder utilizar o que é melhor ou não. Se de repente você tem uma internet muito lenta e outra tem uma boa velocidade, né? Esse aqui vai ser uma mão na roda, porque você só vem, né? Você mesmo acessa. Depois que ele está todo conectado, ou o celular ou o computador estiver conectado na mesma rede que ele, só acessar o IP dele, você consegue configurar ali em tempo real, sem derrubar a internet tranquilamente. Aqui fica a minha dica, tá? E eu agradeço a todos. Tenham uma boa noite.